No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o indicador de produtividade mais usado no mundo. Se você trabalha em indústria e tem curiosidade em saber como medir melhor, o vídeo de hoje é para você, então fica ligado. Fala turma, tudo bem? Aqui é o Wesley, eu sou engenheiro de produção e o meu objetivo nesse canal é te ajudar a gerenciar melhor os seus processos e se tornar um líder melhor e mais completo. Principalmente usando a filosofia Lean de gestão, aquela forma japonesa de cuidar de processos. E como eu prometi, o vídeo de hoje é falando sobre o indicador de produtividade mais usado no mundo. É muito legal usar essa métrica porque você consegue se comparar com as indústrias do mundo inteiro. O indicador que nós vamos falar é o OEE. OEE é uma sigla em inglês para eficácia global de equipamento. É assim que a gente pode traduzir para ficar fácil. Esse indicador é muito útil quando você precisa saber quanto você produziu de tudo aquilo que poderia ter produzido. Saber o OEE é essencial para trabalhar em qualquer tipo de ambiente produtivo. O Lord Kelvin, inclusive, ele tinha uma frase muito interessante para você que ainda resiste a ter indicadores no seu dia a dia. É o mesmo cara que fez aquela escala de temperatura Kelvin, sabe? A escala Kelvin, ele também fez uma frase que ficou famosa. Ele costumava dizer que se você conhece alguma coisa ou pensa que conhece, mas não sabe expressar ela em números, o seu conhecimento é de um tipo pobre e insatisfatório. É assim que ele define as pessoas que não medem o processo. Então agora que eu já te convenci a usar métricas e metas na sua gestão, eu vou te explicar o que é esse tal de OEE. É muito simples de entender e com exemplo fica mais simples ainda. Vamos imaginar que você tem um processo de invase. Você precisa encher algumas embalagens com o seu produto. Talvez seja iogurte. O seu processo de invase de iogurte, você, via de regra, quando comprou a máquina, ele tem uma capacidade de envasar 1000 garrafas de 1 litro por hora, 1000 litros por hora. É isso que está escrito no manual. Agora, essa é a capacidade nominal e muito empresário acha que se ele comprou uma máquina que faz 1000 litros por hora, ela vai fazer 8000 litros em um turno de 8 horas. Não é bem assim, porque o seu processo produtivo sempre vai estar exposto a perdas de vários tipos. Toda fábrica, como eu disse, está exposta a problemas e o OEE te ajuda a caracterizar esse problema. Você perde produtividade ou eficácia global por 3 princípios principais, por 3 questões principais. A primeira é a disponibilidade. Disponibilidade é uma conta simples. Se o seu turno tinha 8 horas, quantas horas ou minutos o seu processo ficou parado ou indisponível por qualquer motivo que seja? Pode ser motivo de manutenção, ajuste, setup, configuração de equipamento, que come a capacidade produtiva e faz com que você não consiga produzir todo o tempo disponível. E aí você já perde um pouco daquela eficácia daquele OEE, porque a máquina só ficou disponível, no nosso exemplo, 6 horas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para calcular o OEE é calcular a disponibilidade, que é o tempo trabalhando dividido pelo tempo disponível. 6 por 8 vezes 100, 75%. Esse é o seu fator de disponibilidade. É a primeira das 3 métricas para você entender para onde que a tua capacidade vai no final do dia. Uma vez que você já entendeu, fala, beleza, Wesley, agora sim, para de perder iogurte aí, já foram 2 horas embora, mas das 6 horas vezes 1000, a minha produção deveria ser 6.000. Confere? Só se você produzisse no ritmo da perfeição, no ritmo do manual, que é a capacidade nominal. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Normalmente, você acaba produzindo num ritmo menor do que o estabelecido, porque tem pequenas paradas que ninguém registra, tem oscilação de ritmo ao longo do processo, e essas pequenas oscilações fazem com que no final você só tenha produzido, no nosso exemplo de novo, 5.400 das 6.000 possíveis. Então, quando você pega a produção real e divide pela produção teórica que você tinha, ou seja, 5.400 por 6.000, você descobre um novo fator que nesse caso é 90%. Isso a gente chama de performance. Performance é quanto eu fiz durante o tempo que a máquina estava produzindo
comparado com quanto eu poderia ter feito. Beleza, agora você já perdeu das 8.000 possíveis, 2.600. Mas ainda tem uma possível perda, que é quando você perde qualidade. Você fez 5.400, mas algumas peças não chegaram a ficar boas. Você teve problemas de qualidade que te obrigou a rejeitar 220 peças. E aí, como se não bastasse ter conseguido fazer só 5.400 daquelas 8 que o manual propunha, você ainda perdeu 5% por defeitos de qualidade, por problemas na selagem, qualquer problema que você tenha tido nesse seu processo de produção. Então, no final, você trabalhou 75% do tempo a 90% da velocidade e com 95% de qualidade. Parece muita coisa, mas é por isso mesmo que você junta esses 3 indicadores no OEE, na eficácia global de equipamento. Então são 3 indicadores e começa a te confundir um pouco. É mais fácil você juntar os 3 em um só. É isso que é OEE. É multiplicar a disponibilidade pela performance, pela qualidade. Agora você juntou tudo num número só e descobriu que a sua eficácia global do equipamento é de 64%. É um número que assusta. Sabe o que quer dizer um OEE de 64%? Que você só fez pouco menos de 2/3 do que a sua máquina poderia fazer. E agora é que vem a surpresa. A maioria das empresas do Brasil estão abaixo desse número. Ou seja, quase todo mundo tem uma fábrica escondida, é só saber procurar. O OEE, ele evidencia justamente isso. Quanto da sua capacidade está perdida. Não precisa entender os detalhes das contas, mas precisa saber que se o seu OEE é 50%, ao invés de comprar um novo equipamento, você precisa começar a usar melhor. Ah, Wesley, mas qual que é o melhor número que eu conseguiria? Como eu falei no começo do vídeo, as empresas tidas como World Class ou referência global são as empresas que atingem 85% de OEE. E para fazer isso você precisa ter 90% de disponibilidade, 95% de performance e 99,9% de qualidade. Essas são as empresas mais eficientes do mundo. No Brasil, as empresas costumam estar entre 50% e 65% de OEE. Se a empresa tem pouca gestão e ainda está começando nesse universo, é muito comum que ela esteja entre 30% e 50% de OEE, e aí você já começa a ter um norte. O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É um pouco mais técnico, mas faz com que você comece a entender o seu processo de maneira mais ampla. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te ajudo a entender mais esse universo de gestão industrial. Não esquece de clicar no like, se inscrever no canal e o sininho é a forma de receber notificação toda semana. Até a próxima!